Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Meu nome é Sônia, sou voluntária no Centro Espírita Redenção e é com grande alegria que estamos aqui hoje para a primeira preleção do ano de 2021. E a reflexão para esse dia, ela é muito importante para todos nós que enfrentamos tantos desafios em 2020, não é? Nós nos fortalecemos em muitos pontos e principalmente na descoberta de valores que realmente são importantes na nossa vida. Antes de tudo que nós passamos no ano que se finda, nós nunca tínhamos parado para pensar no valor de um abraço, nós nunca tínhamos pensado o quanto é importante ver o sorriso no rosto do outro, que hoje aí nós temos que sorrir com os olhos, não é? Porque a máscara nos impede de ver o sorriso do outro. E o capítulo do Evangelho de hoje, que é o capítulo 16, que diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, ele vem de encontro a muitos desses valores que foram descobertos nesse ano que se encerra. E nós vamos fazer juntos algumas reflexões, por isso eu convido a todos a lerem o capítulo. Nós temos um curto tempo aqui que não dá para que nós possamos incluir nas nossas reflexões todos os itens desse capítulo, mas ele é extremamente rico e vai nos esclarecer, vai nos trazer muitas respostas a grandes questionamentos que nós já fizemos, que ainda nos fazemos. Portanto, esse capítulo ele fala da salvação dos ricos, ele fala em guardar-se da avareza, ele fala da passagem de Jesus na casa de Zaqueu, da parábola do mal rico, da parábola dos talentos. Ele fala da utilidade providencial da fortuna, da desigualdade das riquezas. Quantas vezes a gente fala sobre isso, que a gente questiona sobre isso, está lá no Evangelho, nesse capítulo 16. E nas instruções dos Espíritos, eles vêm nos falar sobre a verdadeira propriedade. E muito importante, ele vem nos falar sobre o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. Portanto, esse capítulo é onde Kardec ele resume as responsabilidades com os bens que nós temos no mundo. Mas, como eu disse, né, o capítulo é tão extenso, há tantas coisas para serem refletidas, e hoje eu gostaria então de falar sobre uma parábola que consta nesse capítulo, que é a parábola dos talentos, que muitos de nós já ouvimos várias referências, também vários estudos, mas eu peço licença para ler a parábola, para reavivar mesmo o texto na nossa mente e no nosso coração. E diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens, né, que ele tinha. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 para outro, a cada um segundo o que? A sua capacidade de administrar aí esses talentos. Ele partiu imediatamente. Então, quem recebera 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, do mesmo modo, ele foi e negociou e recebeu outros 2. Mas o que apenas recebeu 1 talento, ele cavou um buraco na terra e ali ele escondeu o dinheiro do seu amo. Passando longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou, né, para prestar contas. Veio então o que recebeu 5 talentos e lhe apresentou o outro 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo: servo bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos.
Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel, servido pois que foste, fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilhe da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que é homem severo, que ceifa onde não semeaste e colhe onde nada puseste. Por isso, como te temia, eu escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo do que te pertence. O homem, porém, respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeio e que colho onde não pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, retirasse com juro o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nós encontramos lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de falar, no capítulo 16, no item 6. Então nós vamos refletir hoje, meus queridos, sobre os nossos talentos e o que estamos fazendo com eles. Nós já paramos para pensar que aquilo que possuímos de bens materiais é um empréstimo divino e teremos que dar satisfação, prestar contas do que foi feito com esse talento, com esse recurso. Então vamos pensar neste contexto de talento na época de Jesus. Por que ele utilizou desse exemplo para fixar nos corações uma mensagem? Então, naquele tempo, talento ele era uma moeda, era um valor financeiro, que significava aproximadamente 6.000 denários, mais ou menos um dia de trabalho. Então, 5 talentos seria equivalente a 5 dias de trabalho. Essa informação ela consta no Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Então, uns conseguem multiplicar, confia no Senhor, e o outro guarda para si. Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aqui. Quando esse senhor, esse amo, enfim, esse patrão, ele confiou esses talentos aos seus servos, então, que fique muito claro para a gente. De quem eram os talentos? Era dos servos? Não, era do Senhor. Quem está representado aqui nessa parábola? Quem é esse Senhor? Era Jesus que estava falando. Então, quem é esse Senhor? Esse Senhor para a gente é Deus, é o nosso Pai. Então, descobrindo quais são os nossos talentos, seja ele material, seja ele moral. Como assim? Como assim, Sônia? Como assim? O que é um talento moral? Então, nós vamos ver. Então, cabe a nós multiplicar para colocar esse talento à disposição de quem? Dele. Ele nos deu, ele nos emprestou. Olha, toma conta desse talento. Então, quando a gente vai lá e vai multiplicar, então o que os servos dele fez? Foi, multiplicou e devolveu para quem? Devolveu para o amo, devolveu para o patrão. Nós estamos devolvendo para o pai, para aquele que nos emprestou um talento por algum tempo para que a gente multiplicasse. Então, é através dessa multiplicação desses talentos que o pai nos deu, que nós temos que descobrir, que nós vamos disponibilizar esse talento para o próximo. Ele vai nos ser útil. Ele vai nos ajudar em muitas coisas. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida em sociedade, na vida em família. Mas nós temos sempre que disponibilizar para o outro. Crescer, multiplicar e disponibilizar para o outro. Porque tem o mandamento que o mestre nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como? A ti mesmo. Então, ele também está a nosso favor. E a favor do outro. Então, essa parábola, ela fala principalmente como nós lidamos com os bens divinos. Jesus pega até a questão financeira e afirma que ela está dentro desses bens divinos. Então nós temos que pensar que nós precisamos do trabalho
para desenvolver muitos desses talentos. Que a ociosidade não é algo que vai nos ajudar. Que de repente a gente pensa em riqueza, de repente a gente pensa em ter e ter a vida como uma constante férias. Nossa, porque se eu ganhar na loteria, eu vou viver na praia, eu vou viver no exterior, eu vou viver comendo do bom e do melhor, eu vou viver na rede, escutando a musiquinha e pássaros cantando. Tá, e em que nós estamos contribuindo no planeta? Em que nós estamos contribuindo para a evolução do planeta, para a evolução do ser humano, para a evolução que se espera quando nos é dado a chance de estarmos aqui. Então, o trabalho, na verdade, ele é uma lei divina. E nós precisamos dessa lei para evoluir. E o nosso talento, ele sempre vai vir de encontro a uma situação que impulsione esse crescer em todos os sentidos. Tanto da humanidade que habita esse planeta, como o próprio planeta. E às vezes nós ficamos, inclusive eu os convido a ler o capítulo não, o item do capítulo que fala sobre isso, das desigualdades sociais, mas não dá para eu também abordar essa questão hoje, mas a riqueza, o trabalho e a inteligência, ela está a cargo desta evolução que nós estamos falando. No capítulo aqui do Evangelho, no capítulo 16, no versículo 7, que fala da utilidade providencial da fortuna, ele fala que o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Entende que nós vamos colocar a nossa inteligência, nós vamos colocar o nosso trabalho, os talentos que nos foram dados para o aprimoramento material do globo? Ele deverá desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Então nós imaginamos o quanto dos cientistas hoje está colocando seus talentos à disposição na busca de uma vacina para esse vírus que nos assola. Quanto de dinheiro é preciso para que isso aconteça? Percebe que o dinheiro não é ruim, mas precisa saber como ele é empregado? Que quando nós conseguimos, então imaginamos que quanto cientistas descobrem tantas coisas, quanto a medicina evolui, então precisamos saber se quando isso acontece conosco, quando nós colocamos esses talentos à disposição da humanidade, isso aflora o que em nós? O disseminar, o propagar esse talento, ou a vaidade, ou o orgulho, ou do querer mais porque eu tenho um talento que vem a ajudar a humanidade, então eu preciso ganhar com isso. Não que seja errado nós nos colocarmos no nosso trabalho e através dele ter o nosso sustento, não é isso. Mas o quanto a nossa vaidade, o quanto o nosso orgulho, o quanto ser, o quanto querer mais faz com que a gente faça desse talento algo que não venha a ajudar na nossa evolução, muito pelo contrário. E às vezes, meus queridos, nos é dado nesse trabalho, em vários segmentos, muitos cargos de chefia, de liderança. E isso é um outro ponto a ser analisado, porque às vezes nós temos um talento de liderar. Liderar pessoas, porque não é fácil liderar pessoas. E nós estamos falando de algo que não precisa material, nem de dinheiro, nem de ter e ter e ter. Estamos falando realmente de algo que é possível. E às vezes nós lideramos pessoas e nós deixamos com que o nosso orgulho fale mais alto, que o nosso poder fale mais alto. E muitas vezes aqueles que são liderados por nós querem simplesmente serem notados, serem olhados, serem entendidos, entender que tem família, entender que tem problemas, entender que tem uma vida lá fora do trabalho. Então, portanto, a nossa liderança, muitas vezes, que é um dom, ela tem que despertar no outro a vontade também de fazer algo para a humanidade, com o que tem. E às vezes isso não é algo material. Nós temos que lembrar, meus queridos, que Jesus é a nossa fonte de luz. Uma fonte de luz
a nos guiar, a nos mostrar o caminho a seguir. Portanto, lembrando que ele não usa o contexto da época para falar de valor material. Sempre vai ser de valores espirituais. Portanto, quando nós estivermos à frente de qualquer situação, nós temos que lembrar que a nossa postura, que as nossas palavras, que as nossas reações, elas sempre têm que ter este contexto do que nós estamos conseguindo despertar de evolução espiritual. E para isso não se precisa de bens materiais. E para isso não se precisa de dinheiro. Para isso se precisa apenas do Evangelho. Para isso se precisa apenas descobrir quais são os talentos que estão enterrados em nós. Se nós estamos multiplicando ou se simplesmente nós deixamos enterrados. Tem no item 9, lá na Instrução dos Espíritos, que fala sobre a verdadeira propriedade, ele fala assim, ele começa assim o capítulo: o homem não possui do seu senão aquilo que pode levar deste mundo. E, portanto, eu pergunto, o que é, quais são as bagagens sendo colocadas no nosso espírito para serem levadas desse mundo? O que é que nós estamos disseminando? Quais são os talentos que nós estamos ampliando? Então, quando nós formos prestar contas perante a nossa consciência, os talentos que multiplicamos são os talentos que poderemos levar deste mundo. Lembra do talento moral? O que é isso? É a bondade, é a caridade, são as virtudes que nós vamos trocando no decorrer da nossa vida. No decorrer que nós multiplicamos esses talentos, nós vamos deixando os defeitos, nós vamos deixando os vícios, e aí então nós vamos conseguindo ter mais virtudes e disseminando essas virtudes. E aí nós entendemos que nós deixamos as preocupações com a matéria e multiplicamos o que realmente importa. O que realmente nós poderemos levar conosco quando a gente voltar para casa. Hoje nós podemos dizer que sofremos muitas pressões, dificuldades de toda a ordem, principalmente financeira. Se nós não podemos prestar um auxílio material em muitas outras coisas, nós podemos servir. E antes disso, eu gostaria de falar de um trechinho de um livro do Boa Nova. Ele é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que ele está lá junto com seus discípulos, né, sempre ensinando nesse bate-papo, e o André, que era um deles, ele fala assim que, mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Né? Nós não podemos, nós somos enfermos, nós somos pobres, nós não temos o que dar. Então, como nós podemos ser fiéis ao nosso mestre que nos deu um talento, sem ter que enterrar esse talento? E aí Jesus, ele responde assim para André: André, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra, com os seus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, pode servir a Deus com a paciência, a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O talento, ele é muito mais do que pensamos para serem colocados ao bem do próximo. Não é somente material, mas é também o talento moral. É o sorriso, é o perdão, é a misericórdia com o próximo, está no silêncio, está não julgar. Multiplicar os talentos é saber fazer sopa, é lá descascar batata, é lá dar simplesmente colo, é dar simplesmente ouvido, é multiplicar o amor do Cristo pela humanidade. Eu ouvi uma frase do Saulo César que disse que, abre aspas, ninguém que está encarnado nesse planeta será desprovido de algo que possa multiplicar em favor do próximo. E Jesus diz no texto que aquele que foi fiel no pouco será fiel no muito. Distribuir um prato de sopa parece pouco, mas se for de coração,
se for realmente pensando no bem do outro, de matar a fome, de fazer com que o outro durma um pouco mais tranquilo, isso é grande demais aos olhos de Deus. Não vamos enterrar os nossos talentos. Nós temos muitos talentos para deixarmos germinar em nós, para ser colocado a favor do próximo. Não vamos deixar enterrado em nós mesmos. E eu gostaria de terminar a nossa preleção com uma frase de Emmanuel, tirada de um texto chamado Riqueza e Felicidade. E ele diz assim: lembra-te, pois, que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Que distribuamos os nossos talentos, que a humanidade seja melhor por conta de cada talento que está dentro dos nossos corações. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos um ano repleto de bênçãos e que tenhamos sempre a certeza que Jesus é quem está no comando. Que assim seja.